Vamos lá então. Aulinha de lentes esféricas. Então, lentes esféricas. O que é importante vocês entenderem ou lembrarem de lentes esféricas? Lentes esféricas, a gente está falando de refração da luz, tá? E quais são as lentes esféricas? Normalmente a gente fala de lente convergente e divergente, tá? Mas talvez seria mais apropriado a gente trabalhar com o formato das lentes, tá? As lentes de borda fina e as lentes de borda grossa. Como vocês podem ver aí que já está na imagem, muito bem desenho, muito bem pegado na internet. Temos lentes de bordas finas, que na apostila de vocês está bordos finos, que é o jeito mais antigo, e bordas grossas. Ou seja, aquelas que a extremidade superior e inferior é mais grossa que o meio. E daqui a gente também já dá uma relembrada por qual que é o formato que a gente desenha e representa as lentes. Se você pegar, por exemplo, essa primeira lente aqui, a de cima da esquerda, esse aqui é o formato, é a representação de uma lente de borda fina, tá? Isso aqui não representa uma lente convergente, representa uma lente de borda fina. A representação está associada à borda. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais sobre isso aí, porque pode mudar. E borda grossa tem essa representação aqui, tá? Outra coisa que nós passamos um pouco batido aí no segundo ano, que não é a coisa mais importante que existe, são os nomes dessas lentes, tá? Como que a gente dá um nome de cada uma dessas lentes, tá? Então eu vou numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para as condições normais, para as condições padrões, vamos dizer assim, as lentes bordas finas, sim, são lentes convergentes. Então esse é mais ou menos o padrão. Para a condição que, deixa eu colocar aqui, para a condição do índice de refração da lente, cadê? O índice de refração da lente ser maior que o índice de refração do meio, ou seja, a lente ter a luz viajar com menos velocidade na lente do que viaja no meio, a gente tem que borda fina é convergente. Convergente. E que borda grossa, opa, borda grossa é divergente. Então aqui é o seguinte, sempre não, mas quase todas as vezes a lente é mais rígida que o meio, tem maior índice de refração. Então é uma lente de vidro no ar, é uma lente de vidro na água, é uma lente de acrílico no ar, uma lente de plástico no ar. Então normalmente a lente tem maior índice de refração. E aí a gente simplifica a borda fina convergente e borda grossa divergente, tá? Usando essa simplificação por enquanto, sabendo que existe uma exceção, como que a gente vai nomear essas lentes? Todas as lentes convergentes, ou seja, para essa minha condição aqui, as lentes que são bordas finas, né? Todas as lentes bordas finas terminam com o nome convexa. Então, se você tem uma lente convergente, você tem uma lente convexa. Então, todas aqui, deixa eu pegar uma outra cor. Convergente, convexas. Tá? Então, vamos dar o nome para nossas amigas aí. 1, 2 e 3. Vamos olhar a lente 1. Tá vendo que a lente 1 é simétrica? Se eu dobrar ela no meio, onde está passando aquela linha alaranjada, se eu dobrar ela no meio, eu tenho dois lados iguais. Então, se os lados são iguais, eu chamo de bi, porque os lados são iguais. E se é uma lente borda fina, é convexa. Então, ela é biconvexa. Tá? Deixa eu tirar esse 3 aqui do canto que ficou apagado. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele aqui. Então, como ela é simétrica, deixa eu arrumar aqui os... Aí. Ela é biconvexa.
A lente 2, ela tem uma superfície plana e uma superfície curva. Então ela é plana ou plano convexa. Sempre convexa porque eu estou falando de uma lente borda fina. E a última lente, a da direita ali, a 3, ela tem duas curvaturas, né? Uma interna e uma externa. As curvaturas não são simétricas, igual no caso 1, então a gente tem uma lente que é côncavo convexa. Côncavo convexa. Não é à toa que ano passado eu falei para vocês que é muito unida a parte de espelho e de lente, não é à toa, tá? Até os nomes, porque se você olhar ali, os nomes das lentes remetem aos espelhos, côncavo e convexo, né? Você não está falando de convergente e divergente, você está falando de côncavo e convexo no nome. Então, fica aí a curiosidade. Vamos nomear as outras lentes. Deixa eu fazer uma divisãozinha aqui. Vamos ver se eu consigo fazer caber aqui. 4, 5 e 6. Vamos lá. 4, 5 e 6. A lente 4, tá? Ela tem... É que ali eu risquei tudo em cima, mas ela é simétrica também. Se você pegar aquele eixo dela e dobrar, ela dobra certinho em cima, um lado do outro, tá? Ela tem um eixo de simetria. Então ela também é bi. Só que ela é bi o quê? Ela tem que ser bicôncava, porque se as bordas finas são convexas, as bordas grossas são côncavas. Então aqui eu tenho uma lente, deixa eu pegar outra cor aqui. Vai essa mesma cor mesmo. Tá, então nas divergentes a gente tem côncavas. Essa 4 é bicôncava. A 5 tem uma superfície plana e uma curvatura, então ela é plano côncava. Plano côncava. E por fim a 6, que tem duas curvaturas diferentes, e aí ela é convexa, ela seria convexa côncava, ou convexo côncava, tá? Aí você pode colocar na ordem. O importante é que ela termina com côncava. Por que ela termina com côncava? Porque ela é borda grossa. Então ela é uma lente convexo côncava, tá? Existem algumas variações de nomenclatura que vocês podem encontrar, tá bom? Mas as mais importantes, o que mais aparece? O que mais aparece é a biconvexa, tá? E bicôncava. Por que aparece mais essas duas? Porque a pessoa ali, a mulher que montou a questão do vestibular, tá querendo ver se você lembra a diferença da nomenclatura. Convexa, borda fina, côncava, borda grossa. Certo? Antes de eu passar para a nossa parte de Gauss, tá? Eu vou colocar aqui um vídeo que eu acho que eu passei para vocês ano passado. Eu não consigo apontar na tela, tá? Então vocês vão ter que se guiar pela minha bela voz. Que é a relação dos índices de fração da lente, tá? Como que muda o comportamento da lente mudando o índice de fração. Tem um retângulo aí de acrílico, tá? Não sou eu que estou fazendo isso. E aí o cara cortou um retângulo, dentro desse retângulo de acrílico, uma lente. Então embaixo, onde ele está apontando agora, eu tenho uma lente borda fina, biconvexa, de acrílico imersa no ar. E em cima ficou um buraco dela. Então em cima eu tenho uma lente de ar imersa no acrílico. O formato é exatamente o mesmo. O que está invertendo? Os índices de refração. Já nesse caso da direita, ele está apontando para uma lente borda grossa, bicôncava, tá? Imersa no ar. E agora um buraco de ar no formato de uma lente imersa no acrílico. Então os formatos são os mesmos, só que como a gente inverteu o índice de refração, a gente vai ter uma inversão do comportamento da luz. Tá? Ele vai fazer um por um. Então vamos ver aqui. Não dá para acelerar. Então ele é meio indeciso nesse momento. Olha lá, borda fina. Borda fina na situação padrão, que é essa, que é uma lente de acrílico de vidro no ar, ela é convergente. Então ele vai ligar o laserzinho, pá, convergente. Os raios convergiram para o mesmo ponto. Só que se ele pega a lente de ar imersa no acrílico e liga, o comportamento é Nossa senhora, o comportamento é o inverso. Que é divergente. O formato é o mesmo,
Só houve a inversão dos índices de refração. Esse é um dos motivos que quando você abre o olho embaixo da água, você não enxerga nada. Porque a primeira lente do seu olho, que é a córnea, ela se adaptou para estar imersa no ar. Se está imersa na água, vai mudar o comportamento dela. Pode até que não mude de convergente para divergente, mas vai mudar o grau, tá? E aí fica tudo borrado a imagem. Lente borda grossa, divergente, é o que a gente espera. Borda grossa, material mais denso, imerso no ar. Maior de difração da lente. Agora ele vai pegar o inverso daquilo, que é uma lente de borda grossa de ar dentro do acrílico. E aí você, quando você liga o raio de luz, em vez de se comportar como uma lente divergente, ela se comporta como uma lente convergente. Tá? Então não se esqueçam da dependência do índice de refração. Não é só porque é borda fina sempre é convergente, borda grossa sempre é divergente. Sempre não existe, tá? Em alguns casos, mas na maioria das vezes sempre não existe. Ainda mais quando você está tratando de alguma coisa geométrica. Beleza? Então vai acabar o vídeo aí do rolê. E vamos lá para a nossa próxima parte. Então vamos trabalhar agora só com as equações. Vamos para a parte que talvez seja até mais importante. Temos aqui um objeto representado por O. Vocês já sabem esse esqueminha de seta, vocês já viram espelhos. Temos uma lente borda fina, que nesse caso eu sei que ela é convergente pelo comportamento dos raios ali, tá? Mas vamos fazer de conta que isso agora não importa. E temos uma imagem. Vocês conhecem as equações de Gauss. E vocês sabem que nas equações de Gauss, ou na equação de Gauss, na verdade, isso é um C cedilha, tá? Ficou feio, mas é um C cedilha. Na equação de Gauss, a gente tem que 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. A famosa equação da fimose, né? E aí, o que acontece? O que é cada um desses termos ali no desenho? Bom, a P, eu estou falando de objeto. O que tiver linha é de imagem. Então, P é a distância do objeto até a lente, P. A distância da imagem até a lente, meu Deus, é P'. E a distância focal, tá? Meu Deus, nossa senhora, que é F, tá? A distância focal é igual dos dois lados, tá bom? O foco de um lado é igual ao foco do outro. O que é esse A? Esse A é o ponto antiprincipal. Deixa eu puxar aqui e fazer aqui embaixo. O A, deixa eu ver onde eu consigo colocar. O A é o ponto antiprincipal, tá? E ele é 2 vezes o foco. É igual no centro de curvatura do espelho, em que o raio do espelho ou o centro de curvatura é 2 vezes o foco. É exatamente a mesma coisa, tá bom? E quais são as convenções? Tudo que é real tem sinal positivo, tudo que é virtual tem sinal negativo. Pra gente aqui, o que tem sinal positivo e negativo? Se o foco... Deixa eu ver onde eu vou fazer isso aqui. Se o foco é positivo, a lente é convergente. Esse aqui é o exemplo da lente que está no desenho aqui embaixo, tá? Por que eu sei que é o exemplo da lente aqui embaixo? Olha aqui, ó. Tá vendo que a luz passa pelo outro foco? Ela chega paralela e converge para o foco. Se a luz passa pelo ponto, é real. Se a luz não passa pelo ponto, é virtual. Então, foco positivo... Ah, para vocês não tá aparecendo um F, agora que eu fui ver. Foco positivo, lente convergente. Foco negativo, lente divergente. Todo aquele resto de sinal continua valendo, tá? Que eu vou passar aí para vocês também. Temos o aumento, a equação do aumento, que não é bem uma equação de Gauss, mas tem o mesmo princípio ali por trás. Qual que é a equação do aumento? A equação do aumento eu não vou tratar só de F, P e P'. Eu vou colocar mais 2 parâmetros ali, que é objeto e imagem. Só que aí eu estou falando de alturas. Altura do objeto, altura da imagem. Então, na equação do aumento, eu tenho que
I sobre O, porque quantas vezes você aumentou a imagem? 5 vezes, então ela é 5 vezes maior que o objeto. O tamanho da imagem dividido pelo do objeto. E aí tem as outras duas relações que eu não vou deduzir, que é menos P' sobre P, e vou puxar para o lado aqui, que é F menos P, tá? Vocês também já conhecem isso aqui de outros carnavais, tá? O que vocês têm que tomar cuidado dessa equação? O sinal positivo e sinal negativo, tá? Porque vocês falam, ah, tá, positivo é real, negativo é virtual. Mais ou menos. Se você está falando de foco e de posição, sim. Se você está falando de imagem, não. Então, para esses dois termos aqui, ó, positivo e negativo significam outra coisa. Olha para o desenho aí da figurinha que tem na tela. O objeto está apontando para cima, a imagem está apontando para baixo. Como que eu posso diferenciar isso matematicamente? Algo que aponta para cima e algo que aponta para baixo. Eu vou inverter o sinal. Então, se o sinal desses termos A, I ou O forem positivos, a imagem é direita ou direta, tá? Ela não está invertida. Negativo, ela está invertida. Invertida, tá? Então, nesse caso, no meu desenho aqui, que eu estou usando, a imagem está invertida. Então, ela teria um tamanho negativo. Tá? É para a gente conseguir diferenciar essa relação. P e P' e F são outra relação de mais e menos. É real e virtual. Tá? Depois eu falo do P' que eu não falei ainda. E tem a relação do aumento em si, do tamanho. E aí, gente, eu acho que de tudo das equações de Gauss, essa é a parte mais fácil. A parte do aumento. Por que é a parte mais fácil? Eu vou puxar para o lado, depois eu volto aqui, tá? Se alguém quiser copiar. O aumento, ele pode assumir 3 valores. Ele pode ser igual a 1, maior que 1 e menor que 1. Certo? Olha só. Quando o aumento é igual a 1, a imagem é igual. Igual em tamanho, tá? Em altura. Quando A é menor que 1, a imagem é menor. E quando A é maior do que 1, a imagem é maior. Professor, por quê? Porque esse 1 está multiplicando ali naquela equação. Se você isolar o A, o tamanho do objeto ou da imagem, tanto faz, ele vai estar multiplicando. Se você multiplicar com 1, fica igual. Se você multiplica por um número menor que 1, 0,2, diminui. Se você multiplica por um número 0,20, não, 0,20 não, né? Se você multiplica por 5, você aumenta o número que você tinha, não importa qual número seja, tá? Então, a relação do aumento aqui é comparação com o número 1. Coisas a se tomar cuidado. A relação do aumento, esse maior, menor, igual, e o sinal da imagem do objeto e do aumento. Por quê? Porque o foco e a posição, vocês lembram, aparece mais vezes. Então, vou dar uma voltadinha para lá, depois eu venho para cá de novo. Foco positivo, convergente, foco negativo, divergente. Posição positiva, posição negativa. Vou colocar pelinha, né? Porque normalmente o objeto tem posição positiva. A gente não vai tratar de objetos de ponta cabeça. Então, pelinha, positivo e negativo. Pelinha positivo é real. E pelinha negativo é virtual, tá? Ou seja, tem o mesmo significado lá do convergente e divergente. Virtual, real, mesma ideia. Só que aí tem aquela consequência. Qual que é a consequência? Toda imagem real é invertida. Peraí, foi um barulho aqui na frente. E toda imagem virtual é direita. Professor, como que eu vou lembrar disso? Gente, imagem virtual do espelho plano na sua casa. Você fica de ponta cabeça quando você olha no espelho? Não. Então, toda imagem virtual é direita. E toda imagem real é invertida. Certo?